Olá pessoal, vamos estudar um pouco mais sobre a questão dos direitos humanos. Esse nosso estudo será feito com base na obra Direitos Humanos, uma ideia, muitas vozes, do professor João Batista Erkenhoff. Bom, o professor Erkenhoff nos ajuda a entender bem que os direitos humanos foram uma construção da humanidade em suas múltiplas culturas. E em razão de não serem estáticos, eles continuam sendo elaborados ainda hoje. E esses direitos humanos foram consolidados para que a humanidade possa sobreviver sem se tornar cruel e desumanizada. E aí é importante reforçar isso. Os direitos humanos têm o objetivo de promover a dignidade do ser humano. Muito bem. Os direitos humanos estão inseridos no processo de construção de uma cultura verdadeiramente humana e de prevenção para que a cultura anti-humana não se instale socialmente. Esta observação do professor Erkenhoff é essencial porque nós observamos em alguns momentos da história e ainda hoje vários atos de uma atrocidade fora do comum, principalmente práticas bélicas, isto é, guerras que destroem a dignidade do ser humano. Aqui o professor João Batista Erkenhoff vai nos ajudar a refletir sobre um dos mais importantes documentos de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Já no preâmbulo, isto é, no início, há uma expressividade em relação ao que se pretende com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, há uma ênfase no reconhecimento da dignidade humana como fundamento da liberdade, da justiça e da paz. Depois, uma constatação fundamental: o desprezo pelos direitos humanos resultou na barbárie. Claro, basta acompanharmos historicamente o problema das guerras. E até muito próximo de nós, digamos assim, a Segunda Guerra Mundial. Reconhece também que a liberdade humana é o sonho do homem comum, todos desejam. E os direitos humanos devem estar sob o império da lei. Ou seja, as pessoas devem ser protegidas. Outro aspecto realçado no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o incentivo às relações amistosas entre os povos e também o acolhimento de valores e compromissos, tais como a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre homens e mulheres e o progresso social. E também que os direitos humanos devem ser assumidos como um compromisso por todos os membros das Nações Unidas. O professor Erkenhoff apresenta uma série de análises sobre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ele sintetiza da seguinte forma: os dois primeiros artigos proclamam a liberdade, a igualdade de todos os seres humanos sem exceção e o princípio da fraternidade, que se opõe às discriminações existentes ou que possam existir. Além disso, diz ele, os artigos 3 e 4 defendem a vida, a liberdade, a segurança da pessoa e condenam formas intoleráveis de opressão e esmagamento do ser humano, isto é, a escravidão, a servidão, o tráfico de escravos em qualquer forma ou modalidade, incluindo o trabalho escravo. A tortura é intolerável, pois ser humano é ser pessoa. E os artigos 5 e 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos consagram a união absoluta entre ser humano e ser pessoa. Portanto, a tortura desrespeita a condição humana. Outro ponto tratado na declaração é a questão da igualdade perante a lei, o direito de igual proteção da lei e o direito ao socorro da justiça. Esta ideia
aparece de forma muito clara, segundo o professor Erkenhoff, nos artigos 7 e 8. Ele destaca muito bem isso, dizendo que esses artigos abordam a igualdade de todos perante a lei, do direito de igual proteção da lei, do direito de receber dos tribunais socorro contra os atos que violam os direitos reconhecidos. Também o professor Erkenhoff afirma o seguinte, que os artigos 9, 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos têm como ponto comum o direito à justiça imparcial, eficiente e presente, e o direito a um tratamento justo perante os tribunais como instituição e como valor, abrangendo todas as consequências desse direito fundamental à condição humana. E aí nós entendemos, né, que a proteção do cidadão contra a arbitrariedade. Também o professor Erkenhoff diz o seguinte, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura o respeito à individualidade da pessoa. E ele diz que nos artigos 12 a 17 há uma defesa clara dos direitos fundamentais para a individualidade da pessoa, destacando-se a privacidade, a integridade da família e do lar, a inviolabilidade da correspondência, a honra, a reputação, a liberdade de ir e vir, o direito de ter residência, de mudar de país, o direito de asilo em caso de perseguição, o direito à nacionalidade, o direito ao casamento e à formação da família, o direito de todos à propriedade. Essa questão aqui é fundamental, né? Porque nós observamos aqui a preservação da pessoa em sua individualidade e também tocando em aspectos que estão muito presentes na nossa realidade, sobretudo daqueles que estão em condição de transitarem pelo mundo como refugiados. O professor João Batista Erkenhoff também destaca que a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a liberdade de pensamento, consciência, religião, expressão pública de crenças e ideias, reunião e associação. Isso aparece nos artigos 18 a 21, os quais defendem a ampla liberdade de pensamento, opinião, consciência e religião. Claro que aqui isso não significa que o indivíduo possa falar o que quiser, mesmo destruindo a dignidade de outras pessoas. Os direitos humanos, em seu conjunto, defendem a liberdade de expressão dentro de uma lógica de responsabilidade. Além disso, asseguram ao cidadão o direito de reunião, de associação pacífica, participação do indivíduo na vida política de seu país e também o acesso ao serviço público. Vejam a importância da Declaração dos Direitos Humanos. Aqui, quando o professor Erkenhoff destaca essa questão do acesso ao serviço público, isso está se referindo à saúde, educação, ao transporte. Afirmam também que o princípio segundo o qual o poder emana do povo é a base legítima do poder político. Também o professor Erkenhoff vai comentar os artigos 22 a 25 e diz o seguinte, que esses artigos tratam da segurança social, os direitos econômicos, sociais e culturais essenciais à dignidade e ao desenvolvimento da pessoa humana. E interessante, né, que aqui ele reforça muito bem que os artigos 22 a 25 afirmam o direito ao trabalho e estabelecem condições justas e favoráveis para a sua realização, visando a dignidade do trabalhador. Então devemos pensar quais os impactos desses artigos na nossa atividade profissional. Também determina o direito à proteção social, a defesa contra o desemprego e a livre escolha do trabalho, o direito ao repouso, ao lazer e a limitação razoável das horas de trabalho, bem como a organização de sindicatos como um direito universal. Vejam a amplitude dos direitos humanos. Então, isso é importante vermos e estudarmos a fundo essa questão, porque não se trata dessas visões distorcidas que correm pela sociedade. Asseguram que todas as pessoas têm direito a um padrão de vida adequado para si e para a sua família.
tem direito a um padrão de saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, proteção na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, nas situações de perda dos meios de subsistência. Olha a amplitude dos direitos humanos. Defendem a maternidade e a infância e o seu direito à assistência especial, bem como igual proteção às crianças nascidas, dentro ou fora do matrimônio. Um outro aspecto, também reforçado nos artigos 26 e 27, exatamente o estabelecimento de que a educação deve ser orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e no fortalecimento aos direitos humanos. E a instrução ou a educação deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos raciais e religiosos. Também define que todos os seres humanos têm direito a participar da vida cultural da comunidade, têm o direito de desfrutar as artes e beneficiar-se do progresso científico. E aqui é importante, né, porque a visão é do ser humano como um todo, não apenas de uma parte do ser humano, é a visão integral do ser humano. O artigo 28 assegura que todos os seres humanos têm direito a uma ordem social e internacional que proporcione a realização plena dos direitos humanos estabelecidos por essa declaração aprovada pela ONU. No artigo 29, estabelece também que todos os seres humanos têm deveres para com a comunidade. Olha, isso aqui é importante, né? Ao mesmo tempo que o ser humano tem direitos, há o processo recíproco. Ele também tem deveres para com a sua comunidade, sendo que a pessoa ficará sujeita às determinações da lei em vigor para assegurar o reconhecimento e o respeito aos direitos e a liberdade dos outros, e satisfazer as exigências de uma sociedade democrática. E o artigo 30 contém uma cláusula para impedir o uso de interpretações distorcidas daquilo que a própria Declaração dos Direitos Humanos afirma, com a finalidade de destruir ou cercear qualquer um dos direitos estabelecidos na própria Declaração e os seus princípios. Isto é, o próprio documento diz: interpretações distorcidas não podem ser utilizadas para justificar a destruição ou o cerceamento de qualquer um dos direitos estabelecidos na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU. Muito bem, pessoal. É fundamental que nós tenhamos consciência acadêmica, social, pessoal, cidadã e profissional sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e analisarmos quais os impactos e qual a importância dela em nossa vida pessoal, profissional e cidadã.